Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Em cada cultura, cada língua, existem expressões que são bem peculiares da cultura, do contexto de cada povo. Na língua grega, nós temos vários termos que, para ser traduzido para a nossa língua, a gente precisa quase que de uma frase para poder traduzir uma única palavra, né, que possa expressar o seu significado, não é? Uma dessas palavras, ela é muito importante no conceito do Novo Testamento. Por quê? Porque é uma palavra que expressa muito bem a intenção de Deus em criar um povo que se chama pelo seu nome. Esse povo, ele está relacionado diretamente com Deus e uns com os outros. Então, essa relação entre Deus e o seu povo e do povo entre si vai determinar o nível de saúde espiritual que aquela comunidade está vivendo. Então, é muito comum nós ouvirmos por aí gente dizendo assim, eu estou bem com Deus, mas com a igreja tem um problema. Não sei se vocês já ouviram isso ou não, mas eu já ouvi muito isso. E nos últimos anos, muita gente tem olhado para a igreja como um contexto descartável. Ela não é importante para eu desenvolver minha espiritualidade com Deus, não é? E isso, em muitas áreas, se deve à globalização e religiões lá do Oriente, onde você pode desenvolver uma espiritualidade sozinho, você e a divindade para quem você serve. Mas quando a gente fala de igreja, o nome, ele já implica em comunidade. É impossível você ser igreja sem a comunidade, porque a palavra igreja significa comunidade. A palavra igreja significa assembleia, significa um povo separado. Então é impossível você dizer assim, eu sou igreja, mas eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus em casa. Não funciona, não no cristianismo. E para expressar uma intenção de Deus no desenvolvimento do relacionamento do seu povo, uma palavra na língua grega expressa muito bem esse conceito. A palavra é alelon. Vamos repetir comigo? Alelon. De novo. Só vocês. Alelon é uma palavra só, não é? Que significa uns aos outros. Uns com os outros. De modo que é impossível você dizer, eu sou cristão sem essa relação de um com o outro. Então, essa série de mensagens que a gente vai refletir nesse mês, nesses cultos matutinos, tem a ver com esse termo, com esse conceito, com essa ideia de Deus, de desenvolver ou estimular o seu povo a desenvolver uma relação de mutualidade. Então, não existe cristianismo sem mutualidade. E essa palavra aparece diversas vezes, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento também. Porque o conceito de povo, de comunidade, é um conceito que Deus aprecia. E Ele estabeleceu para que aquele povo que se chame pelo seu nome possa desenvolver não só com Ele, mas uns com os outros. O interessante é que quando João escreve acerca disso, ele vai dizer mais ou menos assim, se alguém disser, eu estou bem com Deus,
mas eu estou mal com o meu irmão, é mentiroso. Não é verdade. Por quê? Porque quando a relação com o irmão é rompida, as orações com Deus, ela é desconectada. É impossível você manter uma vida saudável, espiritual com Deus, se você não ajustar a sua situação com o seu irmão. Então, uma das exigências da saúde espiritual do povo é manter a comunhão e a relação uns com os outros saudáveis, para que a sua relação com Deus permaneça intacta e saudável também. E hoje nós vamos ver Tiago capítulo 5, e vamos ler dos versos 13 até o verso 18. Tiago 5, de 13 a 18, e vamos aqui então entender o que Tiago, movido pelo Espírito do Senhor, quer nos ensinar nessa manhã. Quem achou, diga, achei. Ok, o texto começa dizendo assim: alguns de vocês estão passando por dificuldades, então orem. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restaurará. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como eu e você, como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Vamos orar? Amado e bendito Deus, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, o teu povo, pois temos a tendência, ó Deus, de sermos muito voltados para nós mesmos, ó Pai, e às vezes, ó Pai, não poucas vezes, nós nos focamos tanto, Senhor, nas nossas necessidades, nos focamos, Senhor, tanto nas nossas feridas, nas nossas dores, que esquecemos, ó Deus, que podemos ser, sim, elemento de cura, de restauração para os nossos irmãos. Que esse texto, ó Deus, que Tiago, com muita sabedoria, escreve, que ele possa ser não só entendido por nós, o teu povo, mas que possamos assimilar, ó Deus, esse conceito e colocar em prática nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, sermos crentes, discípulos do Senhor, saudáveis e úteis ao Senhor, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a expansão do teu reino. Fala, Senhor, mais uma vez ao teu povo, à tua igreja nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando você passa por uma situação difícil, uma situação de tribulação, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu estava conversando com o irmão aqui antes de começar o culto, né? E ele falou que o trânsito deixa ele estressado. Quem aqui não fica estressado no trânsito, irmãos? Quem é que não fica estressado no trânsito? Agora, irmãos, se vocês acham que o trânsito de Resende é estressante, você tem que ir na capital paulista. Você tem que ir em São Paulo, capital. Porque lá em São Paulo é o seguinte, se você perder um viaduto, você está encrencado. Se você perder uma entrada, você tem que dar uma volta tremenda. E dependendo do horário que você vai, é crítico. Você vai chegar atrasado. Dependendo do lugar onde você mora e de onde você trabalha, você tem que sair 3 horas antes de casa para poder chegar no teu horário de trabalho. Agora, se você acha que São Paulo, o trânsito é ruim,
Você não faz ideia de como é lá nas Filipinas. Só imagina só 20 milhões de habitantes vivendo uma tampa de garrafa. 20 milhões de pessoas vivendo junto numa área bem pequena. Acredite, meu irmão e minha irmã, o trânsito vai se tornar caótico. Caótico. E lá nas Filipinas é o seguinte, o povo é bem pequenininho. A estatura média ali do povo filipino é de 1,60, 1,55. São pequenos mesmo. Mas quando o indivíduo entra dentro do carro, o homem vira a buzina, meu querido, come solto. Eu nunca vi tanto barulho reunido junto como na hora do rush lá nas Filipinas, seja de manhã ou no final da tarde. É terrível dirigir naquele lugar, com pouca sinalização, não é? Com poucas placas e com milhões, né, de automóveis e motocicletas caminhando junto, o trânsito fica terrível, não é? A grande pergunta que eu e você devemos fazer para nós, para tentarmos medir um pouquinho em que condição nós estamos, é: quando nós estamos vivendo um momento de tensão, quando nós estamos vivendo um momento de tribulação, de dificuldade, seja ela causada pelo estresse do trânsito, e uma coisa é você viver essa experiência um dia, uma semana, um mês, outra coisa é você viver essa experiência por anos. Chega uma hora que você fica com os nervos à flor da pele. A grande pergunta é: o que você faz quando você está vivendo uma situação que foge do seu controle? O que devemos, então, fazer, primeiro, nessas situações de crise que nós vivemos? Será que é reclamar? O que você acha? Reclamar é a melhor opção? Sim ou não? Mas não é o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa é de imediato, parece que é instintivo. A gente reclama. Segunda coisa que a gente faz, a gente discute. A gente briga uns com os outros quando situações difíceis acontecem. É verdade ou não é, irmãos? Você já levou uma fechada no trânsito? Outro dia, na Via Dutra, ali perto de São José dos Campos, não intencionalmente, um carro entrou na Via Dutra e ele deu uma fechada no outro carro que estava passando. O homem do carro que estava passando, ele ficou tão indignado que ele foi atrás do outro. Ele foi atrás do outro. E ele ficou paralelo com o outro. E ele abriu a janela. E o outro abriu a janela para pedir desculpa para ele. Quando o outro abre a janela, ele vê o vulto de uma lâmina. Indignado com a fechada, o motorista pegou o facão que estava debaixo do banco dele e jogou no outro. Esse tipo de atitude se repete, não só no Brasil, mas em todo o mundo afora. Por quê? Porque geralmente, quando nós estamos vivendo um momento de crise, nós queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos dar, né, a nossa solução para aquilo que está acontecendo. O que isso causa em nós? Um estresse sem tamanho, irmãos. Quantos dos irmãos aqui já teve problema de estresse? Marcelo, já teve? Já viveu estressado? Irmãos, às vezes a gente se encontra... Camila, teve já? A Camila vai para o Rio de Janeiro quase toda semana, né, Rio? Toda semana, né? Pegando o trânsitozinho da Dutra e da capital do Rio. É estressante. Irmãos, reclamar não é a solução. Discutir o tempo todo não é a solução. Ficar estressado, desanimado, não. Nós somos convidados pelo Senhor, usando a pessoa de Tiago, a orar. Porque a oração
é um convite para o Senhor participar conosco das situações de adversidades que acontecem na nossa vida. Não é só um balbuciar, não é só um falar com Deus, não. Muita gente tem definido a oração dessa forma. Orar é falar com Deus. Não, não é só isso. Orar é muito mais. Orar é quando você entra na presença de Deus e convida Deus para participar da sua vida. É mais do que falar com Deus. É trazer Deus ao cenário que você está vivendo. É inserir Deus na sua história e não deixá-lo de fora, ainda que a situação seja tão simples como uma tensão de trânsito que a gente vive no dia a dia. É trazer Jesus para participar com a gente da nossa vida. Não se trata simplesmente de conseguir aquilo que queremos do Senhor. O nosso Deus é mais inteligente que a gente, tá, irmãos? O nosso Deus é infinitamente mais inteligente que a gente. Então, Ele sabe quando nós nos aproximamos dEle, querendo paparicá-lo. A oração não é isso. A oração é um convite para que Deus venha participar com você dessa situação. Essa passagem que a gente está vendo agora é uma passagem bem interessante e ela vai nos chamar a estarmos orando uns pelos outros. E a grande pergunta é: eu não posso orar por mim mesmo? Será que eu não posso orar por mim mesmo? Existe diferença da oração do irmão para a minha oração? Não é, Fernanda? Por que eu não posso orar por mim mesmo? Bem, o texto que nós lemos aqui vai falar que você pode orar por si mesmo. Veja bem, algum de vocês está passando por dificuldade? Então, ore. Pô, aqui é individual, oração individual. Você está passando por alguma dificuldade? Ore. Você está vivendo um momento de felicidade? Cante. Não é para ajuntamento. Aqui não está falando de ajuntamento. Aqui está falando de questões pessoais que eu e você podemos estar vivendo e que os destinatários originais de Tiago estavam vivendo. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, você tem que fazer o quê? Orar. Se você está vivendo um momento de bonança, você conseguiu um contrato maravilhoso, né? Aquele contrato que você estava orando já há um tempão, você conseguiu um contrato, expandiu a tua empresa, né? O lucro desse ano vai ser muito melhor do que o lucro do ano passado. Você tem que fazer o quê? Chorar? É isso que tem que chorar? Tem que fazer? Chorar, é isso, irmão? Sim ou não? Não, cante louvores. Tiago está trazendo para a gente que a oração é o melhor recurso que a gente tem diante de adversidades da nossa vida. Então, nós podemos orar individualmente. Mas olha o versículo 14. Ele vai dizer assim: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele, e o unja com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. E se ele cometeu algum pecado, ele será perdoado. Agora aqui, sim. Quem aqui lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Se você ler o livro de Jó, você vai lembrar o seguinte, que todo o livro de Jó vai girar em torno da fidelidade de um homem de Deus que tem a sua fé provada. A tônica do livro de Jó era que Jó era um homem fiel a Deus, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, a Bíblia coloca Jó como um homem justo, porque ele era temente ao Senhor.
E Satanás chega na presença de Deus e lança um desafio. Qual é o desafio? Que Jó só era fiel ao Senhor porque Deus o cercava de bênção por todos os lados. Está certo essa história de Jó? E Deus então permite que a fé de Jó seja provada e que a fidelidade dele seja colocada à prova. E todo o livro de Jó vai girar em torno de Satanás afligindo Jó com problemas de perda de bens, de perda de familiares, com a perda da saúde, com a perda da sua alegria. Mas boa parte do livro de Jó vai falar de amigos de Jó que se aproximam dele para dar conselhos. E no final do livro de Jó, Deus vai exortar aqueles homens, porque eles estavam errados, não só nos conselhos, mas no julgamento que fizeram do servo de Deus. E Deus vai falar para eles assim: vocês vão buscar o meu servo Jó e ele vai interceder por vocês. Lembra disso? Então deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. A oração tem o seu lugar pessoal. A oração tem o seu momento de você e Deus. Mas ela também tem o seu momento de coletividade, de oração uns pelos outros. E parece, pelo que eu vi no texto, que Deus estabeleceu que algumas situações da nossa vida carecem da participação de um outro irmão para que o processo de restauração, de cura aconteça. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Necessitamos uns dos outros, não só para manter a nossa saúde espiritual, mas no que diz respeito à saúde física, nós precisamos que outras pessoas orem por nós. O texto aqui para mim está muito claro, quando ele diz: se alguém está doente, chame os presbíteros, e esses orarão com imposição de mãos e com a unção do óleo. Pastor, agora o senhor está encrencado. Não estou encrencado. Por quê? E a unção do óleo? Existem duas palavras, irmãos, para unção na Bíblia. Uma delas diz respeito ao derramamento do óleo sobre um indivíduo, que geralmente acontecia quando o indivíduo estava sendo consagrado a uma área específica, e geralmente ligado a dois aspectos da vida do povo de Deus. Um era relacionado ao rei, o outro era relacionado ao sacerdócio. Então, quando a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vai falar sobre a unção do óleo de consagração, essas duas pessoas são exclusivas para isso. O rei, porque era uma nação teocrática, e o rei representava a autoridade divina diante do povo. O sacerdote, que era o mediador entre o povo e Deus. Então nós temos aqui um que representa de cima para baixo e o outro que representa de baixo para cima. Esses dois eram consagrados para essas atividades. E a outra palavra relacionada à unção com óleo, geralmente era voltada para uma outra palavra que a gente usa, que é fricção. Fricção, você pega o azeite e fricciona no local onde supostamente existe o quê? Uma enfermidade. Nos nossos dias, quais são os ungüentos,
quais são os bálsamos que nós usamos que não tinham naquela época. Naquela época, quando se pensava em medicamentos, naquela época, quando se pensava em um elemento de cura, se usava o azeite. O azeite era usado para muita coisa, para iluminar o local, para fazer comida, para fazer perfumes e para fazer remédios. Então, a unção que está aqui em Tiago não é a de consagração, não. É a unção de cura, que tinha a ver com o quê? Colocar o azeite medicinal na mão, e não é um sacerdote, é o presbítero da igreja, e ele então aplicaria um unguento e oraria por ele. Qual seria o bálsamo ou unguento que nós nos usaríamos hoje? Eu tive quinta-feira na casa da minha sogra, e quando eu cheguei, o meu cunhado chegou junto, o irmão da Cris. Estava fazendo uma mudança ali da irmã da Cris, ele chegou junto. Quando ele me viu, ele fez assim. Ele me viu, ele fez assim, vamos? Isso é símbolo do que, irmãos? O churrasquinho. Então, quando ele me viu, falou, vamos fazer o churrasquinho, vamos juntar a família e fazer o churrasco. Eu falei, bora. Eu só estava com aquela muda de roupa. E quem foi o churrasqueiro? Então, eu passei a tarde inteira fazendo churrasco para o pessoal. Quando chegou no final da tarde, o meu tornozelo estava inchado e estava doendo. E eu falei, Cris, arruma lá para mim um relaxante muscular, estou precisando, tá? Aí vem a minha sogra com um tubo de pomada, era um gel. E ela pega, então eu falei, eu trouxe esse gel para você, meu genro. Né? E ela tacou o gel no meu tornozelo, e a Cris fez o quê? Uma bela de uma massagem nos 2 tornozelos. Meia hora depois já dava para sentir o alívio. Já dava para sentir o alívio. Cuidado, irmãos, para você não confundir as coisas. Por falta de entendimento, muita gente tem aplicado princípios que não são legítimos para os nossos dias. Então, nós precisamos ser prudentes em tudo aquilo que nós fazemos. A ênfase do texto não está na unção. A ênfase do texto está na oração. E na diferença que faz a oração de um justo na vida de alguém que está com um problema, com uma necessidade em particular. Por isso, por que pede para chamar os presbíteros? Porque supostamente os presbíteros são os mais espirituais. Supostamente os presbíteros são aqueles de maior maturidade. Porque se for um problema de pecado, o presbítero consegue discernir. E ele vai então não só orar pela cura da saúde, como também pelo perdão pelo pecado. Então esse texto é muito interessante, e eu separei 3 coisas para dividir com vocês aqui, nesse texto, nessa manhã, considerando a ideia, o conceito de uns orarem pelos outros. A primeira coisa foi a que eu já disse, a oração é o melhor recurso que temos diante das diversas situações da vida. E Tiago vai dizer, está passando por dificuldade? Ore. Tem alguém doente? Ore. Está passando por tribulação? Ore. E dependendo da situação, a sua oração sozinha não vai ter o efeito que Deus quer que ela tenha. Porque Ele quer que nós oremos uns pelos outros.
o que Tiago está dizendo para mim e para você? Simples. O melhor recurso que a gente tem não é a murmuração. O melhor recurso que a gente tem não é a discussão, não é a briga. O melhor recurso que a gente tem não é o estresse, não é o desânimo. Não. O melhor recurso que a gente tem é a oração. Começa com a oração individual. E ela segue, ela evolui para a oração comunitária. Algo que a igreja tem perdido ao longo do tempo. Estar junto com os irmãos para orar não tem sido um recurso muito apreciado pela igreja do século XXI. Por causa dos recursos que nós temos hoje e por causa da demanda da nossa vida, por causa dos muitos compromissos que nós temos, nós acabamos deixando essa questão da oração comunitária em terceiro plano. E muitas vezes não desfrutamos de um recurso preciosíssimo que nós temos, que pode nos ajudar a combater as diversas situações de crise e de dificuldade que temos na nossa vida. É importante, irmãos, você ter uma vida de oração. Você deve mantê-la. Mas você não pode, não deve desprezar o valor da oração em conjunto, da oração que podemos fazer uns pelos outros. E esse tipo de oração tem que ser presencial. Pastor, mas de onde o senhor tirou essa ideia? O texto vai dizer o seguinte, que os presbíteros virão, imporão as mãos, não tem como impor as mãos se não for o quê? Tá certo, Aline? Tem como você impor as mãos na televisão? Tem. Mas não é na cabeça do cidadão. Não é no ombro do irmão. Tem como você pedir para o irmão assim, encosta a sua cabeça na televisão? Tem gente fazendo isso aí. Bota o copo d'água aí que eu vou orar pela sua água. Bota seu negócio aí e tal, bota sua comida, eu vou orar pela sua comida, você vai comer, vai ficar bem. Não, irmãos, aqui Tiago está dizendo que tem que ser pessoal, tem que ter o calor, tem que ser a presença um do outro. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso? Não, você pode. Mas Tiago está dizendo o seguinte, se você está doente e precisa de intercessão, tem que ser presencial. Não pode ser online. Mas não tem valor online? Tem. Paulo vai falar que as orações da igreja lhe fortalecia. Ele estava distante. Mas Tiago vai dizer o seguinte, que existem casos em que o indivíduo precisa orar pelo outro, lado a lado. Mas o princípio geral dos versículos 13 a 18 a oração é o melhor recurso que temos diante das diversas situações da nossa vida. Segunda coisa que eu queria destacar com vocês devemos orar uns pelos outros, pois o poder da comunhão é visto claramente através da mutualidade. Interessante, né? Porque os versículos de 13 a 15 é a tese de Tiago. Qual é a tese de Tiago? Que a oração é o nosso melhor recurso. Então, dependendo da situação, ou indiferente da situação que você está passando, a oração é o melhor recurso. Essa é a tese dele. Agora nós vamos para as diretrizes que Tiago vai nos dar. Se você está vivendo um momento de louvor, um momento de alegria, o contrato foi renovado, passou no doutorado, vai fazer o quê? Cantar. Mas em situações de adversidade, nós devemos nos unir para orar uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. É a diretriz. A diretriz orar sozinho não é suficiente. É por isso que nós somos o quê? Igreja. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós somos um organismo. Nós não somos simplesmente uma organização.
Nós não somos uma associação, nós não somos um clube. Nós somos um corpo. E é por isso que essas figuras são aplicadas à igreja. Nós somos um corpo se cura. Mas ele precisa de todo o corpo, que é para que esse processo de cura aconteça na vida dos seus membros. Nós precisamos uns dos outros. Vamos repetir isso comigo? Calma aí. Nós precisamos uns dos outros. De novo. Nós precisamos uns dos outros. A última vez. Nós precisamos uns dos outros. Pastor, mas é muito difícil, o irmão é um mala, o irmão é carne de pescoço, mas nós precisamos uns dos outros. Uma das minhas filhas é horrível para tomar remédio. Desde criança era assim. Botava o remédio na boca dela, cuspia. Então a gente precisava ver o jeito para dar o remédio, mas tinha remédio que era ruim. E tinha que tomar. E aí a gente tinha que pegar, segurar e bater um papo. Você vai tomar. Vai tomar. Porque você precisa tomar. Esse remédio aqui é o único remédio que vai resolver o seu problema. Você está entendendo? Mas é ruim, mas tem que tomar. Abra a boquinha. Ela abre. Com todo carinho de pai e com todo carinho de mãe, nós ajudávamos ela nessa dificuldade que ela tinha de abrir o maxilar. Então pegávamos gentilmente e aplicávamos o remédio, fechávamos a boca, porque nessa dificuldade que ela tinha dificuldade para abrir. E depois que o remédio estava lá dentro, tinha dificuldade para fechar. Então nós ajudávamos a abrir, aplicar o remédio e ajudávamos a fechar. Então ela engolia, ficava com aquela cara feia e reclamava e dizia: eu quero água. Irmãos, pode ser que você considere a igreja um remédio difícil de engolir. Pode ser que você diga assim: eu não consigo. Tiago está dizendo que você precisa. Nós precisamos. E quando deixamos de usar esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, nós continuamos o quê? Enfermos. Continuamos enfermos. Até que Deus nos ajude a abrir a nossa boquinha para aplicar o remédio, ajudar a fechar a nossa boquinha e nós então tomarmos o medicamento. Em outras palavras, devemos orar uns pelos outros, pois o poder da comunhão é visto claramente através da mutualidade. Isso é uma regra divina, é um decreto de Deus, e não pode ser alterado por ser humano nenhum. Nós precisamos uns dos outros para sermos curados. Faltou amém. Então, assim, não importa se você gosta da igreja ou não gosta da igreja, você precisa dela. Nós precisamos do corpo para nos sararmos, para sermos restaurados. Porque é o método, é a metodologia de Deus para manter o seu povo saudável e santo, como Ele quer. A mutualidade é importante. Estava conversando com o irmão ali, antes do culto. Ele chegou em Resende, já está saindo. E estava compartilhando como foi pego de surpresa, como estava feliz de ter chegado aqui, encontrado a igreja que ele queria. E dias depois saber que vai ter que sair daqui.
E, irmãos, quando esse sentimento permeia, né, rodeia o nosso coração, isso é sinal de saúde. Aonde você for, se você for transferido, se você for para outro lugar, a primeira coisa que você tem que procurar é a comunidade dos santos, porque ela vai fortalecer você, ela vai preservar você, ela vai promover segurança e saúde espiritual e física para você. A igreja é importante e nós precisamos dela, porque somos membros uns dos outros e todos nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, só para você entender quem é que está escrevendo esse negócio, é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus que não acreditava em Jesus, que provavelmente caçoou de Jesus em várias situações, mas depois da ressurreição de Cristo, Tiago falou: meu Deus, quantos erros eu cometi na minha vida, não vou voltar a cometê-los novamente. E ele olha para Jesus e o chama de Senhor. Não é o irmão mais velho, é o Senhor e Salvador da vida dele. Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o argumento de Tiago. Tiago vai dizer assim, porque a tendência nossa é discordar. A tendência nossa é dizer assim: não, eu não preciso. Por que eu preciso do irmão? Eu posso orar. Agora eu tenho acesso direto ao trono da graça de Deus, eu não preciso de ninguém. Se Deus fala comigo, por que eu preciso do irmão para ministrar na minha vida? Tiago vai trazer um argumento. Qual argumento? Traga para os homens maduros, traga para os presbíteros da igreja, traga para as autoridades da igreja. Por quê? Porque muito pode a oração de um justo. E ele vai trazer Elias como prova do que ele está falando. E ele vai dizer: Elias era um homem frágil e humano, como eu e você, sujeito